Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos os irmãos da Igreja Batista Central de Vitória, aos amigos que nos assistem, aos irmãos de outras igrejas, outros grupos que possam estar nos assistindo. Que Deus os abençoe, que Deus dirija a sua vida, que você sinta realmente o poder de Deus direcionando a sua vida, falando ao seu coração. Estamos em sequência de exposição no livro de Salmos, e agora estaremos expondo o Salmo de número 2. O Salmo de número 2 aponta para duas realidades do ser humano: o seu pecado e a oferta de Deus. O pecado da humanidade e a salvação que vem do Filho. Esse é o tema do nosso estudo de hoje, esse é o tema da nossa exposição da Palavra de Deus no Salmo de número 2. Eu espero que Deus possa falar ao seu coração e que você sinta o Senhor tocar em sua vida. Façamos a leitura da Palavra de Deus nesse instante. Diz assim a Escritura Sagrada: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Curve a sua cabeça junto comigo agora. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós louvamos o teu nome. Nós te adoramos, ó Deus, pela tua grandeza, pelo teu poder, por tua graça e a tua misericórdia. E nós suplicamos, ó Pai, que venhas falar poderosamente aos nossos corações e que nesse momento, Senhor, que onde a tua palavra está sendo exposta, que ela transforme vidas, Senhor, e fale ao coração daqueles necessitados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O Salmo 2 tem como autoria o rei Davi, o grande rei Davi. Os reis da terra, segundo o Salmo, não aceitavam bem o rei davídico. Há uma dificuldade muito grande de se entender o que de fato esse Salmo está querendo dizer nessa situação. Olhando, claro, para o contexto de sua época, porque a Bíblia vai mais adiante mostrar claramente isso. Há uma dúvida se Davi estava se referindo à sua própria unção como rei, ou quando tomou posse como rei, ou se Davi estava se referindo à unção do seu filho Salomão. Esse salmo sabe-se que foi criado exatamente para a posse dos reis de Israel, e todos os reis da aliança davídica, todos os reis que seguiam a genealogia davídica, usavam este salmo quando tomavam posse ou quando eram ungidos rei de Israel. Então há uma certa dúvida do que realmente esse salmo representa, ou qual desses reis, se é Davi ou Salomão, que ele realmente aponta como o rei que está sendo ungido aqui, como o rei que está assumindo aqui. Esse salmo então foi usado na entronização de todo rei que pertencesse à dinastia davídica. Ele é considerado um salmo real ou um salmo messiânico. Ele aponta para o Messias, ele aponta para o rei Jesus, ele aponta para o grande rei que é filho de Davi, raiz de Davi, filho da nação de Israel, aquele que é o leão da tribo de Judá. Jesus é apontado nesse salmo, e no Novo Testamento alguns textos, nós veremos mais adiante, apontam para esse Jesus, apontam para Jesus como cumprimento deste salmo. Como nós falamos, acredita-se que Davi tenha feito este salmo depois da sua unção, ou com a possibilidade de tê-lo feito para a unção do seu filho Salomão. É difícil nós determinarmos aqui. Todavia,
isso não tira, não muda aquilo que realmente o Salmo aponta ou para onde ele aponta. Jesus é o alvo principal desse Salmo. O Messias prometido é o alvo principal desse Salmo. E ele, como nós falamos anteriormente, é identificado em muitas passagens do Novo Testamento. Por exemplo, em Atos capítulo 13, verso de número 33, nós encontramos as seguintes expressões: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Repare bem que o texto está citando exatamente o Salmo 2, o Salmo 2, exatamente o Salmo que aponta para Jesus, o Salmo que aponta para o Messias prometido. Outros textos mais no Novo Testamento vão fazer essa mesma referência, ou essas mesmas citações, como Hebreus, capítulo 1, capítulo 5 e o próprio livro de Apocalipse. Podemos dividir esses salmos em 4 partes bem distintas. A primeira parte fala do pecado da humanidade. Todo pecado é contra Deus, versos de 1 a 3. A segunda parte mostra a soberana vontade de Deus prevalecendo sempre, ou sempre prevalece, versos de 4 a 6. A terceira parte fala da unção do Messias, versos de 7 a 9. E por fim, fala de um compromisso exigido diante dessa unção, diante da elevação do Messias como Rei das Nações, versos 10 a 12. Vamos começar então fazendo essa primeira análise. Todo pecado é contra Deus. Se tem uma coisa que o ser humano tem dificuldade de entender, que quando ele tem na sua mente a ideia de Deus, Deus não é segundo aquilo que nós concebemos, segundo aquilo que nós acreditamos. Deus é um ser supremo, é um ser todo-poderoso, é um ser onisciente, é um ser onipotente. Davi inicia mostrando que todos nós temos uma espécie de indignidade para com Deus, começando pela indignação da unção do próprio rei Davi. E isso aponta para o sentimento do ser humano para com Cristo. O ser humano, de um modo geral, rejeita Jesus. O ser humano, de um modo geral, rejeita a mensagem da cruz, rejeita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Outra coisa que esse salmo mostra, que Davi nos mostra, é a rejeição que vem não apenas dos reis, dos poderosos, mas de toda a humanidade. As expressões que Davi usa mostram claramente que o pecado é um problema do ser humano. Não apenas de uma questão social, não apenas uma questão de um determinado grupo, não apenas de uma questão de um determinado modo de pensar, mas é um problema do ser humano. O ser humano é pecador por si só. O desejo do ser humano, o desejo inerente ao ser humano ou do ser humano é viver independente de Deus. Então, quando nós lemos no verso de número 3, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, significa o desejo que todo ser humano tem de se libertar de Deus. Isso vale para mim, isso vale para você. A ideia aqui é o rompimento com a lei de Deus, é o rompimento com as cadeias, com as cordas que a lei de Deus coloca no homem, porque o homem pensa que assim, sem a lei de Deus, ele pode ser mais livre. Então, meu amado e minha amada, todo pecado que nós cometemos é contra Deus. Mesmo que você fale com o seu cônjuge, mesmo que você fale com o seu melhor amigo ou amiga, mesmo que você fale com o seu colega de trabalho, o primeiro ser que foi atingido foi o ser de Deus. Davi, em outro salmo, vai dizer: contra ti somente pequei, ó Deus. E Davi fala isso após cometer homicídio, após cometer adultério, mas ele sabia que tudo isso que ele cometeu, mais do que agredir a pessoa, mais do que agredir outro ser humano, primeiramente ele agride a lei de Deus. Lamentavelmente, hoje o ser humano, muito preocupado com igualdade, muito preocupado com isonomia, muito preocupado com inclusivismo, que é muito importante, que é uma coisa que não pode ser deixada de lado, mas tem se esquecido de Deus. Temos um bom relacionamento, ou pelo menos uma boa parte, tem um bom relacionamento na horizontal, mas não tem tido um bom relacionamento na vertical.
porque queremos que Deus seja conforme a nossa imagem e semelhança, porque queremos que Deus seja conforme o nosso querer, e assim pecamos dia após dia contra Deus. A palavra pecado significa errar o alvo que é estabelecido por Deus, não pelo homem, não pelo ser humano, mas pelo próprio Deus. E assim, ao errarmos este alvo, estamos desagradando a Deus. O desejo do ser humano sempre é falhar contra Deus. A segunda parte desse salmo, mostra que a vontade de Deus há de prevalecer, ou a vontade de Deus é que prevalece. Aqui nós encontramos no verso de número 4 uma espécie de deboche de Deus. Ri-se o Senhor, zomba o Senhor. Mas o deboche de Deus aqui mostra que nós somos, na realidade, impotentes diante do seu poder. Ele sim é todo poderoso, Ele sim é dono do céu e da terra, Ele sim está acima de tudo e de todos. O riso de Deus não é porque ridiculariza o homem, mas porque sabe que seus propósitos sempre prevalecem. Sabe que seus propósitos estão sempre acima dos propósitos do homem, do ser humano, sempre acima daquilo que Deus estabeleceu. A palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 19, verso de número 21, afirma: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. É a vontade de Deus que prevalece, é a vontade de Deus que está acima da nossa própria vontade. E aqui neste salmo, nós vemos que os propósitos de Deus se cumprem no seu ungido, no seu Messias, no seu rei davídico. E é nisso que nós temos que descansar e saber. E aí podemos ver a terceira parte desse salmo, a unção do Messias, a unção do rei, versos 7 a 9. Aqui nós encontramos que o reino do Messias é uma realidade prometida desde a antiguidade. Hoje te gerei, diz a expressão, aponta para a eternidade de Deus, para a eternidade do Filho, para a eternidade de Cristo. Veja bem, meu amado, aqui há grupos que acreditam que isso está apontando apenas para a eternidade, outros grupos acreditam que apontam para um milênio aqui na terra. Eu creio que isso não vem muito ao caso. O que importa é você entender que este reino do Messias prometido, ele vai se cumprir. Ele vai se cumprir na palavra de Deus, através da palavra de Deus. Tudo o que Deus faz já está decretado dentro da sua soberana vontade. Tudo o que Deus faz está dentro do seu propósito, absolutamente dentro do seu propósito, e por isso podemos descansar. O reino messiânico ocorrerá independente da vontade humana. Por isso que o texto diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ah, meu amado, minha amada, é uma promessa na palavra de Deus. O Messias há de reinar, o Messias há de prosperar, o Messias há de reger toda a terra, há de reger toda a nação. Será que você consegue compreender isso que nós estamos falando? Será que você consegue compreender essa verdade da palavra de Deus? E por fim, a parte final desse salmo vai falar de um compromisso exigido. O verso de número 10 começa: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Agora Deus está chamando todos para o arrependimento, agora Deus está chamando todos para o serviço, agora Deus chama o ser humano para estar na sua presença, para estar diante dele. E a Bíblia aponta que a maneira que nós temos de nos aproximar de Deus, a maneira que nós temos de nos achegarmos a Deus é através do arrependimento. O arrependimento é demonstrado quando se prostra diante do Filho de Deus, e é isso que o verso 12 nos aponta. Beijai o Filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Ah, meu prezado amado e amada, como é importante nós entendermos que precisamos nos arrepender diante de Deus, que precisamos nos curvar diante de Deus, que precisamos nos converter a Deus.
A exigência de Deus é de uma conversão com o serviço. A exigência de Deus é que nós tenhamos temor e tremor diante da sua pessoa, porque Ele é o Senhor de todos, Ele é o dono de tudo, Ele é dono da prata e do ouro, Ele é dono do universo todo. Mas o que nós podemos aprender e aplicar nas nossas vidas? Vamos fazer algumas aplicações para as nossas vidas práticas e espirituais, para a vida física e também espiritual de um servo de Deus. O que nós podemos aprender? A primeira coisa que nós aprendemos com uma aplicação nesse salmo é preciso ter consciência de nossa realidade como pecadores. Meu amado e minha amada, o ser humano precisa compreender que ele se afastou de Deus, ele está destituído da glória de Deus. A palavra de Deus nos garante que não há um justo, um só sequer. Os Salmos 14 e 53 apontam isso, e Paulo, ao fazer uma interpretação desse salmo, diz que todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Logo, no verso 1, quando nós encontramos neste salmo que acabamos de ler, porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs, aponta para o nosso pecado, aponta para o meu pecado, aponta para o seu pecado, aponta para a nossa situação diante de Deus. Somos pecadores e precisamos ter consciência disso. Se você quer se aproximar de Deus, se você deseja se aproximar de Deus, tenha consciência que você é um pecador, que ninguém consegue se aproximar de Deus porque Ele é santo, santo, santo. A sua santidade excede tudo e todos. Somos pecadores e necessitamos assim de Deus. E precisamos com isso ter consciência da nossa realidade diante de Deus. Segunda aplicação que eu posso fazer desse salmo: Deus, em sua soberana vontade, faz o que lhe apraz e nós somos apenas criaturas. Deus, em sua soberana vontade, faz o que lhe apraz e nós somos apenas criaturas. O verso de número 3 fala a posição do ser humano: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E aí Deus responde no verso de número 4 com um riso, com um deboche: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele. Meu amado, aqui aponta exatamente para a soberana vontade de Deus e para a inutilidade do ser humano diante de Deus. Diante da grandeza de Deus, diante de um universo tremendo, diante de um universo enorme criado por um Deus tremendo, cujo o ser, a própria Bíblia diz que nem os céus e os céus dos céus podem conter a sua glória. Diante de um ser que está acima de tudo e de todos. Logo, meu amado, o homem pode fazer o que quiser, o homem pode construir o que quiser, tentar criar o que quiser, mas Deus, soberano, criador, onipotente, onisciente, Ele é que comanda tudo e a vontade dEle sempre prevalece. Pense nisso. O homem tem criado coisas, o homem tem inventado coisas, mas aí, por mais grandiosas que sejam estas coisas, por mais tremenda que sejam estas coisas, vem uma criatura, um ser invisível ao olho nu, e consegue matar pessoas, destruir pessoas, porque na realidade o homem é apenas uma criatura. O homem não passa de um ser criado, e não tem como ele conseguir vencer tudo isso. Se Deus quiser destruir a humanidade, Ele vai fazer. Quando Jesus voltar na sua ira, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, virá com a sua ira, e não há ninguém que poderá detê-lo, não há ser humano que pode detê-lo, não há cientista que pode detê-lo, porque Deus, em sua soberana vontade, faz o que lhe apraz, e nós somos apenas e tão somente suas criaturas. Terceira aplicação que eu posso fazer: Jesus é o Filho prometido, que vem para salvar e julgar. Verso de número 6 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei aqui tinha um papel muito importante. O rei naquela época tinha um papel fundamental para o andamento de uma nação. Ele tinha o papel de julgar, ele tinha o papel de reger, em algumas situações ele tinha o papel até de criar as leis. O rei tinha o papel fundamental para a existência de uma nação e de um grupo. Aqui, quando nós olhamos para o Filho prometido, que vem para salvar e julgar, é porque ele agora vem como rei.
Agora ele vem como soberano. E a Bíblia diz que ele já é soberano em si só. A Bíblia diz que desde a antiguidade ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, mas antes do Verbo se fazer carne, no princípio ele estava com Deus, e no princípio ele era Deus. Meu amado e minha amada, entenda uma coisa. Jesus ele veio ao mundo agora como uma espécie de advogado, mas ele vai voltar, e é quando ele voltar, ele agora volta como juiz. Agora nós estamos dando a oportunidade, agora ele está oferecendo a oportunidade de você ter uma experiência com ele, de você ter uma salvação com ele, de você se arrepender dos seus pecados, de você se curvar diante dele. Mas quando ele voltar, na sua ira, como diz o texto que nós lemos, ele virá para julgar, ele virá para consumar todas as coisas. Então ele vem para salvar e julgar. Salvar aqueles que se entregaram a ele, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Estes, eles hão de ouvir: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por outro lado, ele há de julgar e condenar. E aqueles que hão de ser condenados por não terem aceito a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, vão ouvir outra coisa completamente diferente. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu amado e minha amada, entenda isso: Jesus é o Filho prometido, ele vem para salvar e para julgar. Creia nele, arrependa-se dos seus pecados, confesse a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E por fim, a última aplicação que eu posso fazer neste salmo, quando no verso de número 11 desafia os reis a servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. A quarta coisa que eu aplico nesse texto é que a nossa conversão é medida pelo nosso serviço a Deus. Ah, meu amado e minha amada, talvez você se julgue cristã ou cristão. Talvez você julgue que é um servo de Deus, mas não tem dedicado a sua vida na presença de Deus. O que esse salmo está dizendo é que aquelas pessoas que se aproximam de Deus, a primeira coisa que vão sentir no seu coração é o desejo de servi-lo, servir ao Senhor com temor, servir ao Senhor com alegria, alegrai-vos nele. A nossa conversão é medida exatamente pelo nosso serviço. A palavra de Deus não nos garante que nós não somos salvos pelo nosso serviço, nós não somos salvos pelas nossas obras, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Porém, uma vez salvos, nós somos salvos para servir a Deus. Logo, esse salmo, além de convocar os povos da terra, convocar os reis da terra a se arrependerem, a se converterem dos seus maus caminhos, também os convoca para servir ao Senhor e alegrar nele com tremor. Meu amado, como é que você tem servido a Deus? Será que você acha que você serve a Deus porque você ajudou alguém a atravessar uma rua? Ou porque você fez uma boa ação? Ou porque fez uma caridade? Ou porque você vem à igreja? Servir a Deus vai muito além disso. Servir a Deus envolve uma vida de entrega, uma vida na presença do Senhor, uma vida inteira na presença de Deus. Meu amado, minha amada, entenda isso. Se você realmente deseja seguir a Jesus, arrependa-se dos seus pecados, converta dos seus maus caminhos, mas sirva-o do fundo do coração. Será que nós temos feito isso? Será, meu amado e minha amada, que você tem feito isso na sua vida? Você realmente tem buscado servir a Deus? Você realmente tem buscado servi-lo dia após dia? Para que você chegue a servi-lo, você precisa começar tendo consciência do seu pecado. Você precisa começar a ter consciência da soberana vontade de Deus na sua vida. E você precisa ter consciência que Jesus há de salvar e julgar, mesmo que você não creia, mesmo que você não queira. Pense nisso. Que Deus possa nos tocar, que Ele possa transformar o seu coração, transformar a sua vida, que você tenha uma experiência real com Jesus e sinta o poder que vem inteiramente dEle. Só Ele é capaz de realmente nos limpar de todo o pecado.
Que Deus nos abençoe. Nossa esperança em Cristo está, rocha que prevalecerá. Nenhuma dor ou aflição dele vai nos separar. Perfeito amor nos alcançou, de todo medo nos livrou, rompeu cadeias e grilhões, a nossa dívida pagou. Nossas vozes em louvor expressam toda gratidão por toda graça e amor, liberdade e salvação. Se calou quando tudo consumou, tomando a nossa condição. Aquele que nunca negou a esperança então brilhou, pois a cruz não o derrotou, venceu a morte, a maldição. Jesus em glória ressuscitou, Ele ressuscitou. Nossas vozes em louvor expressam toda gratidão por toda graça e amor, liberdade e salvação. Hoje podemos o seguir com alegria, o servir. Nosso trabalho não é vão, a recompensa está por vir. Ele irá, Ele voltará,
Jesus, o grande Rei, esperança eterna. O mundo está mergulhado em profunda desesperança. Há guerras entre as nações e dentro das famílias. Neste cenário cinzento de dor, Jesus se desponta como a nossa esperança. Ele desceu do céu para nos arrancar das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Ele venceu a morte para nos garantir eterna redenção. Em Jesus há pleno perdão. Só na presença dele há plenitude de alegria. Ele agora mesmo pode transformar sua vida. Creia nele e você terá a vida eterna. Viva para ele e você receberá uma vida maiúscula e superlativa, agora e eternamente, pois Jesus é a nossa esperança. Nossas vozes em louvor expressam todo